A AGU deu aí, né, o substrato, fez o alicerce para o Múcio poder negar, pelo menos a informação, né, pelo menos não, porque o Cláudio Junqueira ele disponibiliza o documento, a fonte primária, o parecer da AGU, tá ali, ó. A AGU barrou pedido de blindados ao Rio sem decretação de GLO. Veja o documento. Pedido dos blindados é um dos pontos de divergência entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, né? Ou seja, o Cláudio Castro. A AGU, grande Messias, o possível próximo indicado Lula para o Supremo, elaborou em fevereiro um parecer no qual deu a fundamentação jurídica para que as Forças Armadas rejeitassem o pedido do Cláudio Castro feito em janeiro deste ano para que fossem oferecidos blindados ao Estado para serem utilizados na segurança pública. O documento interno de 6 páginas do governo federal, ao qual a CNN Brasil teve acesso, diz que, aspas, tal pedido apenas possui o potencial de se subsumir na hipótese do pedido de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Ele botou aqui só um resumo. O documento é esse, possui 6 páginas, parecer número 39/2025, tá ali. E tem um NUP aqui que deve ser algum protocolo 61234030558/2025-83. Tá ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é do dia 14 de fevereiro de 2025. Tá aí. A AGU, o Estadão também deu a nota, citou ex-ministro de Temer ao rejeitar pedidos de blindado do Rio este ano. Procurado, o Ministério da Defesa apresentou o parecer argumentando que era necessário haver decretação do GLO. É só para mostrar, né, que aqui, ó, a AGU citou Raul Jungmann, ex-ministro de Defesa do Temer, quando orientou o Ministério da Defesa a rejeitar uma solicitação do governo do Rio de Janeiro este ano para usar blindados da Marinha no combate ao crime organizado no Estado. No parecer, a AGU alegou que a medida só poderia ser aceita se houvesse decretação da garantia da lei e da ordem. Eu coloquei isso daqui um extra só por uma razão, para eu reclamar do Temer e falar o seguinte: não importa se é PT e não importa se é o Temer, não importa se essa turminha do Centrão, eles são todos iguais. Todos iguais. O Centrão e o PT têm a mesma visão, tanto que o governo do PT cita o governo Temer para negar esse pedido. Aí, vamos para os escandalizados, né? Começando aqui pelo Engula Noblar. Que horror, o Rio de Janeiro. Governador Cláudio Castro é uma vergonha. Bom, para criticar o Cláudio Castro, o Guga Noblar se utilizou de uma imagem que é fake news. Imagem mentirosa. E quem desmente o Guga Noblar é a própria Globo. A Tsui colocou ali, ó. É fake imagem que mostra colunas de fumaça sobre complexos da PEN do alemão. Conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Até para defender o direito dos manos, os caras têm que produzir fake news. Não basta defender o errado, tem que defender o errado com mentiras, manipulação. Esse é o jornalista profissional Guga Noblar. Aí vem a Mônica Bergamo, a imagem dela é verdadeira. Olha ali, ó. Brasil 2025, cenas de uma guerra que nunca termina. Aí vem a Globo News. Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança. Agora ele quer o governo federal, diz Otávio Guedes, após o governador do Rio afirmar que as forças de segurança do estado estão sozinhas. O comentarista segue. As intervenções federais que colocaram a segurança na mão de militares fracassaram redondamente. Pronto, então, os militares não resolveram, o Cláudio Castro está sozinho porque ele é contra, que se tivesse a PEC da segurança, o Brasil estava mais seguro que a Suíça. Se tivesse a PEC da segurança, o Rio de Janeiro estava mais seguro que Zurique. Ah, maldito Cláudio Castro. É tudo culpa do Cláudio Castro. Não existe nada que... Assim, você juntou uma situação que você tem Lula em risco e as vítimas da sociedade. Você juntou os dois grupos que a Globo trata como filho. Aí a Globo surta numa situação como essa. Aí corta de novo para Mônica Bergamo. Numa situação como essa, qual a relevância da
opinião do senhor Oruan, filho do Marcinho VP? Ele é o quê? Para a opinião dele ter algum tipo de valor. Mas a Mônica Bergamo resolveu destacar, né? Se tirar o fuzil da mão, existe o ser humano, diz o rapper Oruan sobre a operação no Rio. A artista cresceu no Complexo da Penha, onde acontecem as operações policiais. Nossa, estou assim, triste, tocado no meu coração, né? Pois é, né? Se tirar o fuzil da mão, não é um criminoso, não é um bandido. Eles estão sendo alvos, tiveram CPF cancelados exatamente por conta do fuzil na mão, né? Esse que é o problema, Mônica Bergamo. Aí, é uma sequência. Mônica Bergamo não está sozinha. Venha, veja. Oruan sobre operação policial no Rio com 64 mortes. A minha alma sangra. Aí o Flávio Gordon comenta, né? Ué, um jornalismo que dá voz a esse bocó, obviamente deixou de ser, né, jornalismo e se tornou porta-voz do crime organizado. Esse aqui é o perfil oficial do Oruan, né? Oruan é Mauro de trás pra frente, que é o nome dele. Maior chacina da história do Rio. Estou muito triste. Aí tomou uma checada. O autor do post omite que, tirando os policiais, a grande parte dos mortos são traficantes envolvidos com narcotráfico. O próprio Oruan é filho dos principais líderes do tráfico no Rio, inclusive é investigado por envolvimento com crime organizado. Será que antes da compra aí do Elon Musk, do Twitter, será que nos primórdios da internet, será que alguma agência de fact-checking iria dar uma checada dessa no Oruan? Óbvio que não, né? Mas o mundo agora é outro. É um absurdo. O dia ontem a gente teve 2 perdas reais, né? 2 policiais acabaram por falecer. Agora, pergunta aí se alguém da imprensa está preocupado com os 2 policiais. Pergunta se tem alguém preocupado com os 2 policiais. Sobre o cidadão Oruan, né? Talvez seja por isso que ele tá tão triste. Quadro de Oruan é encontrado em mansão de traficante do Comando Vermelho preso. A operação mobiliza 2.500 policiais e cumpre 100 mandados em 26 comunidades, incluindo os complexos do Alemão e da Penha no Rio de Janeiro. Aí o Vilimigo até destaca sobre isso, né? Isso aqui você não vai ver na Globo. O bandido do CV possui uma residência de luxo no interior da comunidade. O objetivo era usar para relaxamento. Era um spa. E tava lá, né? Os pontos de encontro da facção. Tem uma coisa que tá virando um padrão, porque essa moda foi lançada pelo Oruan, né? Que é pintar o cabelo de vermelho. E a Bloomberg repercutiu, né? A polícia brasileira lançou a operação, né, mais letal já realizada no Rio, deixando 64 óbitos, enquanto as autoridades tentam expulsar traficantes de drogas da cidade antes de uma grande cúpula do clima na próxima semana. Nossa, já é semana que vem a COP, viu? Meu Deus, tô surpreso, nem lembrar disso. Aí, a soma, né? O ministro petista, Lewandowski, diz que combate à criminalidade se faz com planejamento. 1 ano de investigações. Diversas munições apreendidas, né? Armas apreendidas. Bandido abatido. Eu não sei qual o planejamento que faltou. Aí tá ali o Engula Noblar, né? Desastrosa e letal a mega operação no Rio. Oh, meu Deus. Será que o Noblar perdeu algum amigo do Rio de Janeiro? Lá na sauna? Será que ele frequentava a sauna que ele frequenta? Isso daqui. Eu não vou nem abrir a matéria. Eu tava conversando com a amiga na hora que eu tava vendo isso daqui. Eu vi isso aqui no Twitter. Na hora que eu vi, antes de abrir a sonda, eu falei, eu já sei quem foi. Foi a Maria Cristina Fernandes que escreveu essa porcaria. Eu abri, foi a Maria Cristina Fernandes. Porque esse conteúdo político, ideológico, dentro do valor econômico, 90% do tempo a Maria Cristina Fernandes que estava inventando uma história de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo na Globo News essa semana. E ela escreve na Globo News. Análise. Sem candidato à sucessão no Rio, Cláudio Castro resolveu eleger a matança. Esse é o jornal da Globo dedicado a Faria Lima. Vocês aguentam uma coisa dessa? Até quando a Globo vai continuar existindo? A Globo precisa ser responsabilizada. Cláudio Castro
me surpreendeu muito ontem. Pra mim, né? Cada um vai ter a sua concepção, pode escolher, mas pra mim, na minha, enquanto ser humano, eu acho que eu tenho o meu direito de escolher assim. Qual foi a coisa mais importante que eu vi o Cláudio Castro falar? Foi isso daqui. Essas duas palavras juntas, ADPF e maldita. Mais do que cobrar o governo Lula, mais do que expor essa questão dos blindados, né? Esses bastidores. Ter essa coragem de pegar o microfone e falar. E é o que eu digo pra vocês. O que esses governadores falam, viram notícia, porque é um governador de estado, repercute. Quando teve aquela DPF que proibiu, né, as operações em favelas, porque o PSB do Geraldo Alckmin acionou, através, na época era deputado, o Alessandro Molon, aí ficou proibido. Aí todo mundo cobra Bolsonaro, né? Bolsonaro, faça alguma coisa. Ah, Bolsonaro. Não tem governador nesse país. Cadê a tua pra chegar lá, reclamar? Porque assim, tu vai me falar, gente, que o que tá acontecendo aqui é um problema exclusivo do Rio de Janeiro? Essas facções criminosas, elas só existem no Rio de Janeiro, né? Só e somente só no Rio de Janeiro. Não é um problema da Bahia, não é um problema de São Paulo, não é um problema do Espírito Santo, não é um problema de Minas Gerais. Não é um problema nacional, é um problema só do Rio de Janeiro. Tem que ser muito bobo pra acreditar numa coisa dessa, né? Muito bocó. Então assim, você tem temas na sociedade que todos os políticos